Hoje nós vamos trabalhar um tema de muita importância. Eu acho que é o tema de maior importância para as nossas missões na Terra, de todos nós, sem exceção. Nós vamos trabalhar o tema da educação da infância, sob o ponto de vista espiritual. E logo ao início eu me recordo de um livro chamado Coletânea do Além, no seu primeiro capítulo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel nos escreve uma mensagem chamada A Criança é o Futuro. Antes da gente continuar a refletir sobre essa mensagem, vamos ler um trecho do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. A criança, quando nós recebemos uma criança em casa, nós nos afeiçoamos a ela. E ela, nos seus primeiros anos, apresenta uma grande graciosidade. Tudo quanto nasce, é pequenininho, geralmente é envolvido por essa graciosidade. É uma característica de quase todos os reinos da natureza. Então, aquele espírito milenar que é a criança, se nós conhecêssemos em detalhe a sua história milenar, e justamente a história dela contracenando com as nossas passagens evolutivas, talvez a nossa simpatia por ela não fosse tão grande. Então nós temos um temporário esquecimento. Nós somos envolvidos por aquelas formas bonitinhas, gordinhas. Quando é menina a gente coloca um lacinho na cabeça, um vestidinho, arruma. Quando é um menino a gente coloca um tênis, um sapatênis que parece de adulto, compra na loja com o maior carinho, e leva na aula de violino, e leva na aula de inglês, e treina violino, e de repente aquela nossa vida, que tinha bastante tempo livre, a gente passa a acordar 4, 5 horas da manhã, para organizar também mochila antes de trabalhar, para deixar nos lugares, né? E a nossa vida passa a ser uma vida de esquecimento de nós mesmos, e passa a ser uma vida de dedicação. Então nós devolvemos àqueles espíritos o que nós lhes devemos. E todos nós somos devedores daqueles que vêm. É justamente a isso que o Emmanuel se refere. Quando você cuida de uma criança agora, você está cuidando de quem te receberá no futuro. Com muita probabilidade nós reencarnaremos no grupo reencarnatório que hoje nós cultivamos. É por isso que essa relação é tão importante para a gente. Ninguém pode desprezar a relação com o pai e com a mãe. Mágoa com o pai e com a mãe gera infelicidade de vida inteira, porque tem a ver com abençoar a origem. Isso passa por vários aspectos. Por exemplo, tem gente que tem culpa ligada à relação sexual. Ele acha que veio à Terra de uma forma impura, porque tem uma relação complicada com a sexualidade. Muitos de nós lidávamos no passado com a sexualidade com culpa. A sexualidade é a energia que nos dá alegria, é a que cria a arte. É nesse sentido que o Freud fala em sublimação, que os yogis hindus, os mahatmas da Índia falavam em sublimação da energia sexual. Sem ela você não faz nada de belo na Terra. Ela é necessária, é a ela que reproduz a vida. Graças a ela nós nascemos na Terra. É tão sagrado quanto o pólen, o pistilo e a reprodução das flores. Não tem nada de sujo. E se você nasceu de um estupro, e se o seu pai ou sua mãe não te reconheceram, se tem qualquer coisa que você acha que foi sórdida na relação que permitiu o seu nascimento na Terra, lembre-se do primeiro capítulo do Evangelho de João. Porque nós não nascemos pela vontade da carne, nem pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Nada ocorre sem que seja sagrado e da vontade de Deus. Portanto, o nascimento e a sexualidade são sagrados. Aí a gente se lembra do capítulo 3, escrito por um espírito maravilhoso. A gente tem que ler o livro 50 anos depois,
para se encontrar com um ancião romano, professor, que se dedicava a vida ao ensino da infância, chamado Gnaeus Lúcius. E ele foi o Arthur Joviano, aquele que lá na Fazenda Modelo direcionou, criou oportunidade para o desenvolvimento da mediunidade do Francisco Cândido Xavier. Ele desencarna. Então ele assume aquela personalidade que está lá no livro, 50 anos depois, vozinho da Célia Lúcius, e lá ele se comunica com o Gnaeus Lúcius. E aí tem um livro chamado Jesus no Lar, que são as reuniões. Santana foi lá, às margens do Lago de Genezaré, na casa do apóstolo Pedro. Então, no capítulo 3, Jesus se dirige a uma dona de casa, porque não há função mais nobre do que aquela que cuida do lar, do que aquele que dedica-se ao lar. Então, ele evoca o exemplo do leite. Era uma cultura agrária, uma cultura de pescadores, e uma cultura de pecuária. E quando você pega o leite, onde é que você coloca o leite? Você tirou o leite da cabra, você vai colocar onde? Primeiro você tem que limpar o vaso, para que o leite possa se conservar. Então não adianta a gente trazer para a infância um conteúdo intelectual esmerado, que representa a herança das nossas civilizações, que é o que nós temos hoje em dia. Qualquer criança de 12, 13 anos hoje em dia, comumente, se é de classe média, ela é versada em inglês. Quando ela chega aos seus 20, 22 anos, todos os meus alunos da universidade geralmente leem e falam em 2 idiomas. Eu demorei mais. Para mim foi mais difícil, o que significa que hoje nós temos um acesso muito mais fácil à cultura. Nós viajamos internacionalmente, há bolsas para isso, há oportunidades que não havia antes. Então nós estamos pegando uma cultura, estamos colocando em um lugar. Mas se o vaso estiver sujo, o leite irá talhar. O que é o vaso? O vaso é o nosso coração. E a instrução dos Espíritos é amai-vos e instruí-vos. Então a gente precisa de um bom sentimento para que o desenvolvimento intelectual, que é o pressuposto para a evolução, porque você também não evolui somente com o desenvolvimento do sentimento. É necessário que a intelectualidade se desenvolva. Quando você vê alguém muito intelectualizado, cuja intelectualidade se desviou, não fique muito triste não, porque ele já alcançou alguma coisa. O caminho futuro é essa pessoa chegar à moral elevada. Porque uma das asas da evolução ele já desenvolveu. Nós devemos nos amar, nós devemos nos instruir, de forma que o sentimento conduza à ciência do conhecimento. Lá no livro 4, o livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo fala disso, do sentido espiritual da trajetória dos seres humanos. Gravitar para a unidade divina é o fim da humanidade, para tanto é necessária a justiça, o amor e a ciência. Então a gente tem que unir esses 3 elementos para que a gente possa ascender. A gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que buscar o discernimento. A gente não deve se contentar com o que a gente alcançou até agora, nem intelectualmente nem moralmente. A gente deve se testar para que a gente cresça. Como dizia o apóstolo Paulo, para que a gente consiga alcançar as coisas que são excelentes. A gente deve ter a consciência de que aquilo com o que a gente está lidando não é excelente. Que existe um metal mais elevado e mais precioso. E buscar quintessenciar esse metal. Levá-lo ao nível mais elevado, né? E é interessante, eu gostaria de recordar aqui também 2 outros livros, no caso aqui 2 livros da codificação. O primeiro deles, a Gênese, o último capítulo da Gênese nos fala do mundo do porvir, da necessidade de prepararmos esse mundo do porvir e da tarefa inadiável da educação. Quando nós vamos ao livro Obras Póstumas, nós temos lá uma exortação ainda mais importante. Porque durante muito tempo da minha vida, meus irmãos, eu fiquei procurando a transição planetária, o mundo de regeneração, fora de mim. Eu acho que eu era muito influenciado pelos estudos de geologia, quando eu ficava pesquisando sobre Atlântida, Lemúria, os ciclos passados, né? E eu ficava imaginando cataclismas na Terra, ou transformações por guerras, ou transformações no nível da política. Mas, se nós lermos com atenção o livro Obras Póstumas, nós vamos ver que a transformação a qual os Espíritos se referem não ocorre fora, mas dentro de nós. Que a transição planetária, o momento da transição seria identificado pela hecatombe que ocorreria dentro dos corações, que são esse vaso que pode fazer o leite talhar se não estiver bem preparado, bem limpo. E a mulher fala com Jesus lá, né? Jesus no lar, para as tarefas mais delicadas. Educação é uma tarefa delicada.
Então o coração tem que estar puro, para que gere um bom magnetismo. Para além da intelectualidade do que é transmitido, é necessário que haja uma pureza de sentimentos, para que então você consiga ser o bom veículo da educação. Para que então você consiga, porque, eu priorizo a educação. Como você prioriza a educação? 80% da minha renda lá em casa vai para a educação dos meus filhos. Eu acho que muita gente aqui é assim, né? Mas não é isso, somente. Isso é uma parte. É com qual sentimento a gente faz isso. Todas as tarefas externas devem ser acompanhadas de um sentimento, o trabalho interno. Por quê, gente? Sabe aquele doutorado que você acabou de defender? Você vai desencarnar e ele não vai ser nada, a não ser o que você adquiriu dentro de você. Então, o diploma em si não vale nada. Ele é uma convenção da Terra. Se você se formou em engenharia em 1914, muito do que você aprendeu se perdeu. André Luiz, quando reencarnar, o conhecimento de fisiologia dele não vai ter se perdido, mas muita coisa vai ter se complexificado. A medicina evolui. Portanto, todo o conhecimento da Terra, o Paulo fala disso, havendo ciência passará, mas o que vem do céu permanecerá. Né? Porque o conhecimento do céu é o conhecimento que toca o nosso coração, direcionando a nossa prospecção exterior no nível horizontal. Então, quando a gente consegue, a cruz representa bem isso, a gente consegue fazer o trabalho vertical, a gente consegue lidar com as coisas horizontais, com a educação dos filhos. Que é necessário construir a casa, e a casa tem que ter um telhado que proteja da chuva e das intempéries. A casa é a família. São árvores de afetividade que garantem o bom desenvolvimento daquelas mudas pequenas, daqueles frutos que vão ali se desenvolver. Portanto, a gente tem que cuidar da família. E família se cultiva com exemplos de gentileza, com cuidado, com prece exemplificada. Né? E quando você faz isso, você cria um ambiente para o desenvolvimento do coração. Então o intelecto caminha, cresce, mas cresce com raízes fortes. Então eu estava lembrando do Obras Póstumas, vamos voltar. O Otávio esqueceu do Obras Póstumas, esqueci não. Obras Póstumas nos fala dessa hecatombe, dessa transformação, desse cataclisma dentro dos corações que ocorreria nessa época que nós estamos atravessando. Porque as pessoas se sentiriam perdidas. E os suicídios cresceriam, até mesmo entre as crianças e os jovens. Porque as pessoas perderiam o sentido da vida. Você pode ver uma árvore muito bonita. Acontece isso, eu nasci numa região de florestas muito grandes, muito quente, eu nasci em Ubá, no interior de Minas Gerais, então assim, o bairro em que eu cresci, quando eu era criança, havia árvores gigantescas, né? Em volta da minha casa, às vezes você não notava a diferença entre dia e noite, tanta árvore que tinha. Depois foram todas sumariamente cortadas. Mas havia árvores que eram muito bonitas, cuja raiz estava podre. Então se observa gente que parece estar subindo e está descendo. E gente que está descendo e está subindo. Está subindo na hierarquia social e perdendo a sinceridade do espírito, que é esse coração puro, semelhante ao coração da criança. Porque a criança na terra não poderia ser o padrão, mas o esquecimento que é produzido na criança, o Evangelho explica isso no capítulo Bem-aventurados, os que têm puro coração. A criança é uma metáfora para a mente do princípio. Antigamente eu pensava o esquecimento reencarnatório como um anestésico. Você vai fazer uma cirurgia, você toma um anestésico e submete a ela. Hoje eu enxergo como oportunidade. Porque é a oportunidade de recomeçar. Os budistas falam muito nisso quando eles se referem à mente do princípio. Tem um livro do Zen Budismo chamado Mumonkan. Um dos primeiros princípios dele, o mais importante, né, é: não penses no bem e nem no mal. Quando estiveres numa situação sem saída, manifestar-se-á a tua verdadeira imagem. Vamos pensar nisso aí, né? Quando um samurai está diante de um combate, vamos contar uma história aqui. Em Edo, antiga capital do Japão, que hoje é Tóquio, havia um homem pertencente à classe dos Bushi, que são os guerreiros japoneses. Nem todos os samurais, aqueles que serviam, se dedicavam à arte das armas. Havia aqueles que tinham pendências intelectuais, tinham o corpo fisicamente mais fraco, então se dedicavam a outras atividades. Esse era um deles. Então ele entregava cartas. Só que pertencendo à classe dos samurais, ele não podia ser desafiado sem responder. Então ele estava entregando cartas, chega um samurai errante, invocado, e o convida ao combate. Ele diz: você me espera entregar a carta, que ao retornar eu vou te enfrentar. E ele não tinha como sair daquilo. Era um caminho sem saída, dada a sua inserção naquela lógica. Né? Então ele passa numa academia de Kendo,
antes de enfrentar o homem, entregou a carta com dignidade, passou na academia de Kendo de um grande mestre e perguntou a ele: olha, eu vou morrer. Então, como é que eu consigo morrer com dignidade? Olhe, levante a katana, a espada, feche os olhos. Quando a espada dele tocar o seu corpo, você desça a espada. Então, no mínimo, você morrerá com dignidade, ou os dois morrerão, e assim haverá um equivaque, haverá um empate, né? E você vai honrar o seu daimyo, o seu senhor. Então, assim ele fez. Tendo certeza de que ia desencarnar naquela ocasião, levantou a espada e serenamente fechou os olhos, com a consciência tranquila. E logo ele ouviu que a armadura do outro samurai batia, que ele estava com medo. Ele se ajoelhou e pediu que ele não o matasse, porque um homem que fechava os olhos e estendia a espada devia ser um mestre incomparável, porque havia uma tranquilidade absoluta, né? Então é interessante, por isso que eles dizem, não pense no bem nem no mal. Quando você superestima o adversário, você perde a força. Quando você subestima o adversário, você apanha dele. Então, quando você está tranquilo, você consegue usar o máximo da sua potencialidade, nem mais e nem menos. Você consegue enxergar as coisas tais quais são. Quando você vai educar uma criança, se você vai entrar na sala de aula pensando que a criança é desatenciosa, quem diz isso muito é o Pestalozzi, o mestre do Allan Kardec. Você cria o que hoje em dia se chama de viés de confirmação. A mente tem uma força extraordinária. Você projeta no outro, os seus olhos, a sua vibração, aquilo que você enxerga no outro. Então, uma pessoa tem índole de assaltar. Na hora que ela está ali na esquina, vão passar 30 pessoas perto dela, ela não vai assaltar essas pessoas. Observem que é assim. Vai haver uma pessoa escolhida. Né? Uma pessoa está com um prego e separou o carro aqui do lado de fora. Não se assuste, não pense que está acontecendo, não. Uma pessoa passou pelo seu carro e deu aquela cantada de prego de um lado para o outro. Não deu no outro carro. Havia uma semelhança de vibrações que atraiu para ali aquilo. Quando bate o carro, você está com um atrito mental. Se você passar num terreiro com medo do cachorro, o cachorro não mordeu em ninguém, está quietinho lá debaixo da mangueira. Você passou com medo, você exala no seu suor a substância, ele fica com medo, bem e te morde. Porque ele sabe que você está com medo, agressividade. Então a mente tranquila é isso. Né? Eu estou puxando isso aqui para evocar o pensamento de Jesus. Quando a gente nasce, a gente temporariamente se esquece o passado e é tomado então de uma ingenuidade própria da infância, que é essa tábula rasa, sem um viés de confirmação, sem acesso aos nossos condicionamentos de hábito. Allan Kardec nos diz que a educação é um trabalho sobre o hábito. Então a gente tem um hábito de desregramento sexual, tem um hábito de bebida alcoólica, tem um hábito de egoísmo. Em todas as circunstâncias você deveria renunciar, você quer tomar só para você. E se você for ao livro Ação e Reação, o mentor Sanzio vai nos dizer que o mal é o bem só para mim, o mal é o bem só para nós. Então o mal sempre começa com o egoísmo, que geralmente gera um alto valor doente, que é a vaidade, que busca reconhecimento, e que se acha insuficientemente reconhecido, e que quer amor, quer devotamento dos outros, mas nunca acha que tem que se dedicar. Isso é uma atitude perfeita para adoecer. A gente quer receber direitos, mas a gente não acha que tem deveres. O cristianismo nos ensina a servir e a amar o não amável como disciplina. Amar o não amável como disciplina é a tarefa do cristianismo, buscando, para além das aparências, ajustar as expectativas em relação ao nível de evolução do outro. Ora, essa é a atitude necessária para a educação. Você não conseguiu sucesso com a técnica didática, você usa outra. Você mobiliza a paciência, você muda a técnica didática. E no limite, porque não há racionalidade que dê conta da educação, eu sempre defendi isso, aí você tem que orar. Quem aqui nunca fez isso? Seu filho não está estudando matemática, não. Aí você coloca no Kumon, vai na aula particular. Tem que fazer isso, viu? Você aprendeu, se você não aprendeu até o final do ensino médio, toda a matéria que seu filho estudou, tem alguma coisa errada com você. Porque nem pai e nem mãe está eximido de estudar com o filho. E para você estudar bem, você tem que fazer a prova melhor do que ele. Tem que treiná-lo. Então, tem que participar. Né? Mas tem um momento que você fez isso tudo e a criança ainda está revoltada. Porque é a criança que você prejudicou, e Emmanuel, no livro Vida e Sexo, nos diz que nós reencontramos as pessoas no lugar que nós as deixamos. Então o outro se encontra com você, com a mágoa que você criou nele.
Isso está impedindo, se é professora de matemática, seu filho não estuda matemática. É por causa de você. Quando você se reconciliar com ele, ele vai passar a estudar. Ele vai vencer aquela atitude de negação em relação... O pai e a mãe são muito estudiosos, o filho não estuda, é uma revolta. Porque o que o filho precisa? Que você chegue em casa e desligue o celular. Você diga para ele, você é o centro das minhas atenções. Não adianta deixar o dinheiro e pagar o colégio bom. Não adianta, você tem que estar presente, fazer a tarefa junto, com paciência, refazer, não se impacientar, levar para passear e olhar nos olhos, descer ao nível da criança, agachar e conversar com ela com carinho. Você que é homem, aprenda a arrumar o cabelo, né? Troque o cocô com carinho, participe, porque isso é o momento que você está se desobrigando, você está reconciliando com os seres que são mais necessários ao seu coração. Então, se você está presente assim, quando fizer 16 anos, você vai poder dizer, filha, hoje não sai de casa, eu quero que você passe a noite estudando. Ela vai estudar. Quando você é bom professor, você é pontual, você chega antes da aula na sala de aula, e você, se você reprovar metade da turma, eu sou professor da Universidade Federal, eu tenho essa prerrogativa. Às vezes eu reprovo metade da turma, acreditem. Né? Metade da turma. E sempre que eu preciso fazer isso, aquelas pessoas vêm e me pedem desculpas depois. Professor, sua aula foi maravilhosa, fui eu não pude, eu não dediquei, não foi legal, assim, não passei um semestre bom. Ele sente necessidade de justificar comigo porque eu estive presente. Agora, se você não está presente, você não tem moral para reprovar, você não tem moral para cobrar. Então, uma coisa é a gente virar um general, subir aqui, começar a cobrar comportamentos dos outros, virar um religioso, começar a cobrar asceses religiosas que a gente não dá conta de fazer. Outra coisa é estar junto. Jesus esteve junto, pescou com eles, partiu o pão, fez a comida, exemplificou, foi agredido e mostrou amor, mostrou perdão. Né? Por isso é o mestre que consegue voltar e dizer, a paz seja convosco. E o tempo todo ele surpreende. Ele exemplifica o amor e a atenção pela mulher. Porque Maria de Magdala voltou e disse, eu vi o Senhor. Não viu não, você é mulher. Você tinha vida fácil. Como é que eu vou acreditar em você, né? Depois eles descobrem que Jesus apareceu para ela primeiro, não foi para a mãe. Porque é aquela que fez mais violência sobre os seus vícios do passado para se transformar. Isso é mais valioso do que quem se acha virtuoso. Então, assim, sabe aquele aluno que você não precisa ensinar para ele, que ele vai e faz sozinho? Não é tão bom? Aquele filho que você não precisa estudar com ele, que ele vai e faz sozinho, ele não precisa de você. O aluno bom não precisa de você. Sabe aquele aluno que pergunta besteira repetidamente? Tem um livro chamado Pronto Socorro, André Luiz, Chico Xavier. Ele diz assim, ó, você reconhece que uma pessoa é realmente paciente quando a pessoa pergunta a mesma coisa para ele 5, 6 vezes, e ele responde com a mesma paciência, serenidade mental. Né? Quando você está lidando com um idoso, você fala assim, você quer água, mãe? Você quer água? Né? Quando você vai pegar água, ela não traz água para mim. Rossando certa vez levou o avô no banco e estava lá esperando com o avô para o avô receber dinheiro. Lá de trás da fila o avô grita, meu neto. Ele disse, sim, vô, não me roube não. Era o Alzheimer. Momento de exercer a paciência. Isso é ajustar a expectativa. Você não espera de uma criança de 5 anos que ela te responda como um adulto. Ninguém normal cobra maturidade de uma criança. Então a gente não deve cobrar a maturidade de quem não tem. Não espere que quem não compreende como você te responda com a mesma sintonia, que quem não é espírita e não conhece espiritismo te trate com a mesma compreensão. Não explique espiritismo para quem não quer saber, por enquanto. Respeite os limites da pessoa, reconheça as qualidades da religião dela, respeite a diferença política, respeite a compreensão e o paradigma, para que você consiga, para além da diferença, encontrar a humanidade. Se um dia a gente encontrar um bandido, a gente tem que tratá-lo com a humanidade, olhar nos olhos, porque a gente respeita a humanidade no outro, o outro devolve a humanidade para a gente. Gentileza gera gentileza. Esse é o trabalho, né? Então, estava falando da árvore, a árvore que é muito bela, mas não tem raízes, ela acaba caindo. O vento passa. Então, assim, você tem a moça toda arrumada, bela, vai na academia, fala 3, 4 idiomas, tem dinheiro, se mata.
Porque o namorado terminou. Porque enxerga no namoro o fim da existência. Porque quer passar em medicina e colocou na cabeça que tem que passar em medicina, só que no passado foi médica, desvalorizou a profissão. Então, nem sempre, é muito comum assim, a maior parte das coisas que a gente quer fazer, a gente não faz porque a gente não se esforçou suficientemente. Então é só fazer de novo, fazer melhor, orar, deixar passar aquela causalidade do tempo que você tem que esperar e fazer. Mas tem coisas que a vida diz não, meus amigos. Infelizmente, meu irmão, tem coisa que você vai querer fazer. Deus vai te dizer, espere. Você quer ser pai, você quer ser mãe. Você gasta 300, 400 mil reais, mas não engravida. Perde a criança. Educou uma criança de 15, 16 anos, faleceu num acidente. Juntou uma fortuna extraordinária e você tinha plano de fazer o bem com aquela fortuna, mas o sócio te roubou. Então a vida não é coisa resultante da sua ação atual, porque tem coisa que é resultante da ação atual. Essa daí a gente não tem o que falar nada. Você adoeceu porque você engordou, a responsabilidade é sua e é atual. Comeu errado, engordou, deixou de fazer exercício, né? Mas sabe o atleta? Tudo certinho, vai no médico, faz uma ressonância magnética, descobriu um tumor. O que ele tem que perguntar? Ele tem que ficar, meu Deus do céu, eu vou desencarnar? Ontem, às 7 horas da manhã, meu amigo Tauan tirou um tumor na região pélvica. E nós fizemos oração por ele. Ele brincava comigo antes e brincou comigo depois. Está bem animado, né? Tranquilo, dando lição para todos nós. Né? Mas tem gente que fica desesperado. E eu sempre lembro que doença não tem a ver com a hora da morte. Porque tem gente doente que vive 90, 100 anos, e tem gente que cuida saudável dessas pessoas e desencarna antes. Nós estamos nas mãos de Deus. O que Socorro ensinou para o Tauan? Socorro Paz, minha colega da universidade, minha amiga do coração, diretora da Fraternidade A Caminho da Luz. O que ela ensinou para o Tauan? Que a morte não existe. Né? Então você pega o jardim da família da Socorro Paz, está bem cultivado. E é essa mensagem que está aqui. Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. Então, uma tarefa importante é não impedir, é disponibilizar, né? A gente tem a obrigação de trazer a criança para a evangelização infantil. Não é assim, quando ela crescer, ela vai escolher, não. Quando você cuida da alimentação da sua criança, lá em casa, por exemplo, não pode entrar açúcar branco, farinha branca. Eu coloco as crianças para fazer exercício físico. Eu não deixo pegar em celular, ficar brincando em celular. Só depois de uma certa idade, que eu não sei ainda qual vai ser, não. Mas tem a fase que eu limito, né? Se eu limito essas coisas até os pagãos fazem isso, como dizia Jesus, né? Tem que trazer para a casa espírita, para receber, para regar a raiz. Porque a raiz que é forte, vamos pensar o seguinte, um judeu recebeu um ensinamento sólido da Torá, que é um ensinamento de esperança para atravessar um deserto. Aí ele perde a casa, que é o bem material. Já pensou você voltar para sua casa agora? A sua casa foi ocupada por um cidadão alemão e você deixou de ser cidadão? Você vai para um campo de concentração frio e lá você ganha um número, perde seu nome praticamente? Ele atravessa isso porque aí toda a família é morta e queimada, nem túmulo ele tem, que é um problema sério. Eu acompanhei os trabalhos da Comissão da Verdade, a dificuldade que a família que não acha o corpo, que precisa de enterrar, precisa de uma identidade. Coração da mãe da Praça de Maio na Argentina. Eu tenho que ver meu filho ser enterrado, é um vazio que fica, né? E quem passou pelo campo de concentração? Já pensou? Não tem mais descendente, virou um número, a casa foi tomada, e frequentemente quando voltava a Viena, a Berlim, você tinha uma outra pessoa morando e a propriedade não voltou. Né? O que manteve essa pessoa que ela não se matou no campo de concentração? Porque alguns generais nazistas, pomposos, árvore frondosa, né? Os russos entraram em Viena, em Berlim, eles se mataram. E envenenaram os filhos. Eliminaram a própria descendência. O que dá força para uma mulher que foi abandonada pelo marido, lá em Soledade, lá em Cajazeiras? O marido foi trabalhar, eu pego tanto documento sobre isso, estudando história, foi trabalhar nas frentes do Acre. Chegou lá, fez outra família, nunca mais voltou, ela criou 12 filhos. Conversa com ela, você pensou em se matar? Que é isso, meu filho? Deus o livre. Né? Uma força espiritual capaz de fertilizar as novas gerações, porque tem raiz.
A raiz, mesmo que ela vá toda para o mundo espiritual, ela está em você. É a memória da educação bem dada, é a memória do exemplo, né? Então, assim, a evangelização infantil está dentro de mim. A minha amiga Sheila Passo, ela trabalha com evangelização de bebês. Eu acho um trabalho maravilhoso, né? E é a esposa do meu amigo Júlio Conrad, Júlio Adriane. Um trabalho fantástico, né? Porque desde o útero materno você vai ensinando os valores cristãos. Às vezes, na hora de dormir, a criança é levada, porque assim, a criança tem inimigos espirituais. Você reencarna naquele corpinho bonitinho, mas numa vida, se viveu no interior da Itália, vamos citar um exemplo aqui que eu vi recentemente, era uma nobre, dizimou famílias e mais famílias de judeus, tinha um papel junto à Igreja Católica, perseguia o grupo de judeus, né? Então, quando ela dormia, logo ao dormir, esses grupos de judeus que ainda estavam naquele sentimento de vingança, vinham buscá-la e no mundo espiritual a torturavam. Então a família começou a ler o Evangelho antes de dormir. Acabou de dormir naquele momento do soninho, a objetiva da mente está entre dormindo e acordado. Você lê que você consegue fazer uma educação, ela entra na sintonia boa, para de ter pesadelo. 15, 20 minutos antes de dormir. Porque existe a obsessão infantil. Existe a mediunidade, que ela é ostensiva já na infância. Nós temos lá, quem assistiu o filme Kardec aqui, nós vimos as duas pequenas médiuns, né, sofrendo bullying na escola. Eu também, eu na infância sofri bullying. Meu tio, eu fui para o enterro dele. Eu tinha 9 anos. Eu cheguei em casa, me assentei, não esqueça a sopa de ervilha que a minha mãe fez. Em frente à sopa de ervilha, sem que eu controlasse, meu tio começou a falar por mim. Eu tinha 9 anos. Uma mente dessa idade, ela não está preparada para o exercício da mediunidade. O cérebro não está preparado para isso. Então tem todo um trabalho que você tem que fazer, para que então, depois dos 16 anos, ela vai aprendendo o que é mediunidade. Então, eu acho essencial, assim como eu falei aqui, da educação da evangelização infantil, e das casas, do nível de evangelização para ensinar adolescente, para criar empatia, eu me recordo que quando eu frequentava a evangelização dos adolescentes, o grupo de jovens, era o único lugar em que eu não sofria bullying. Parece que na minha adolescência, nos anos 90, era um bullying geral na escola para todo lado. Eu estudei em escola estadual, aquelas escolas muito cheias, com o menino imitando cabrito na sala de aula, jogando papel na professora, né? E mesmo assim eu estudei. E passei sem fazer cursinho na universidade. E passei em 5º lugar. Né? Porque eu era filho de mãe solteira, precisava estudar, não tinha outro caminho, né? Aprendi na casa espírita que era bom estudar. Então, assim, a primeira leitura que eu fiz assim de longo prazo, foi uma curiosidade que eu tive de história, foi o livro do Emmanuel, A Caminho da Luz. Passei pela Praça 7 em Belo Horizonte, comprei o livro A Caminho da Luz e comecei a ler. Que eu tinha lido lá pelos meus 10 anos a Mensagem do Pequeno Morto, do Francisco Cândido Xavier. Quando eu comecei a ler, com 6 para 7 anos, eu li Tintino. E hoje nós temos uma literatura muito mais ampla, né? Então é necessário preparar o vaso para que o leite não talhe. Necessário fazer essa preparação, né? Então, quando você prepara isso, eu acho importante também criar nos grupos espíritas espaços para iniciação da mediunidade. Santana fez um trabalho pioneiro aqui uma vez para tratar crianças obsediadas, né? E isso é um tema muito sério e muito comum. A criança que tem um amiguinho que é desencarnado e está em casa, que ele, ao desencarnar, ele mantém aquela forma, ele mantém aquela ilusão, então precisa de orientação, sente sozinho também, ou então inimigos espirituais que a perseguem, que começam a atacá-la, que tentam ameaçar até a sua própria segurança física. Então precisa de um cuidado, é uma lavoura, é uma horta que você tem que cuidar para proteger dos ataques. E uma coisa importante sobre plantação é você aprender que ela precisa da atenção do começo até o final. Às vezes, se você descuida, no final você perde a plantação inteirinha, não é assim? Você chegou, quantos anos você tem? Se você sair daqui, fechar os olhos e dirigir, você vai desencarnar. Não estava previsto. Nem toda desencarnação é prevista, não. A pessoa pega 200 por hora para João Pessoa, desencarna, não estava previsto. Que existe o mal de displicência. Na palestra da quinta passada, nós exploramos o mal. Eu fui desde o Maniqueu na Pérsia, lembra? Nós passamos pelo mal deliberado, pelo mal aprendizado. A criança, ela está errando para aprender. E esse é o erro bom, né? Mais tarde, às vezes, a gente se corrompe.
mas a gente começa a errar de forma planejada, aquilo que a ciência jurídica chama de dolo. Né? Para evitar o dolo, a gente tem que trabalhar esses primeiros anos da criança, que é quando aqueles vícios das encarnações passadas ainda não preponderaram. Então é o tempo que a gente tem para trabalhar e prevenir essas coisas. É um tempo precioso, a gente não deve desperdiçar. Coisa que não se desperdiça na encarnação é o tempo. Não fique no celular perdendo tempo, gastando as horas, porque isso é vida. Não tem bem mais precioso. Use o tempo para aprender, sirva a alguém, ensine a criança a usar o tempo. Há o tempo de descansar, o tempo de trabalhar, mas não pode ter o tempo da ociosidade, o tempo dedicado a nada, porque nós vamos desencarnar mais rápido do que nós imaginamos. E assim, vamos pensar, você está educando uma criança, até quando você vai ficar com ela? Você tem certeza? Até quando você vai ficar com essa criança? Eu acho interessante, eu conheci, por experiência de vida, eu sempre fiz arte marcial, desde pequenininho. Então eu convivi muito com o japonês. Houve uma época da minha vida que eu fiz arte marcial chinesa, outra época eu fiz arte marcial japonesa. E é interessante, eles me contavam, os velhos, a experiência da guerra. E como eles criavam as crianças para sobreviverem se os pais morressem. E nós vemos hoje essas crianças super protegidas, né? Incapazes de sobreviver sozinhas, mas são muitas culturas do planeta que criam as crianças para sobreviverem, dando a elas o máximo de independência possível. A criança não é alguém que você tem que servir de forma subserviente, é alguém que você tem que preparar para se desenvolver e viver num mundo de escolhas, que a escolha é muito importante. A escolha determina a nossa evolução. Então, assim, quando você pega o livro Entre a Terra e o Céu, o venerando o ministro Clarencio, que a gente até evoca a imagem dele ao ler, de tão sábias são as suas lições, para nos ensinar sobre a importância do desejo. A educação para desejar a coisa certa. Tem muita coisa que a gente deseja que a gente não pode fazer. Nós temos que renunciar aos nossos desejos em benefício da coletividade. Mas não só. O Código Jurídico do Espiritismo nos diz que é crime aquilo que a gente faz contra a gente mesmo. Então a gente tem que renunciar aos nossos desejos em benefício de nós mesmos. É por isso que você pega o Livro dos Espíritos e a admoestação socrática vem ali reproduzida, nada em excesso. Se você vai comer alguma coisa que vai te fazer mal, é crime, porque é suicídio indireto. Se você não faz exercício, é crime, que é suicídio indireto. Que é uma casa, isso aqui é uma casa, o corpo. Você ocupa várias. Tem que cuidar dela para não dar rato, para não entrar água no telhado. Não é assim? Toda casa não exige um cuidado. Você tem que pagar a luz, você tem que pagar a água, você tem que dar a César o que é de César. A casa também, a família, você tem que cuidar da casa espírita, você tem que cuidar da família, né? Proteger, porque o que não é protegido é atacado. Então, assim, tudo que é levado de forma displicente tem mentes concentradas que levam aquilo para o outro lado. Por isso que o bem é tímido na Terra. Se a gente não tomar a educação, as rédeas da educação e lutar por ela, mentes perversas tomarão o controle da educação. Uma coisa que eu aprendi muito importante lendo o livro do Frederico Figner, Voltei, que lá se chama Irmão Jacó, porque ele não podia ainda assumir a personalidade. É um cara muito rico, muito ativo, era um ativista do movimento espírita. Doou o Parque Gráfico da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Ao chegar no mundo espiritual, ele estava apagado e via perto dele passando Guilom Ribeiro, Adolfo Bezerra de Menezes, luminosos. Ele descobriu que ele tinha um ativismo externo, que quando você faz a caridade fora, você tem que fazer dentro. O Emmanuel chama isso, eu sempre disse que eu quero fazer um dicionário para a obra do Emmanuel, né? Chama de caridade essencial. É quando você está fazendo alguma coisa, com que sentimento você está fazendo. Porque aquilo passa a te retroalimentar, ou então passa a gastar. Eu já dei exemplo aqui do exercício físico. Você começa a repetir o mesmo músculo, você começa a queimar a musculatura. Então você vem para a casa espírita todo dia, trabalha, você vai ficar abusado da cara do companheiro da casa espírita. A mesma coisa a família, viu? Você não cuida do casamento? Tem gente que acha que casamento é só cuidar de filho. E esquece que ser um bom pai e uma boa mãe não é ser um bom marido. Tem que tirar um tempo para vocês, tem que cuidar da relação, tem que ir a um cinema assistir Allan Kardec juntinho, com a mãozinha dada, tem que ir num restaurantezinho, ou então, se não quer gastar dinheiro, vai para um jardim, fala do seu amor, compõe um poema, desenha, faz o que ela gosta, faz o que ele gosta, convivam, conversem, porque se vocês perderem essa empatia, a casa cai, vocês não conseguem cuidar das crianças, né? Então, assim, o Bert Hellinger, lá na Constelação Familiar, ele fala muito disso. Primeiro você cuida de quem veio antes.
Você honra os seus antepassados, você honra os seus pais, você respeita os seus professores, você agradece a eles, e então você ensina a agradecer e a respeitar. Eu sempre cito um exemplo, eu amo profundamente o espírito do meu avô. E meu avô era aquela pessoa que ia no médico e queria ensinar o médico. Santana deve passar muito por isso, né? Tem muita gente mais velha que quer ensinar o médico, né? Então, meu avô achava que se tomasse banho depois do almoço, tinha uma coisa chamada congestão. Virava os olhos, entortava a mão, ia ter alguma coisa, uma coisa semelhante a um derrame, um AVC, um negócio assim, né? Assim, eu lembro, com 8 anos de idade, eu tive lição na escola que isso não acontecia. Eu nunca dei aula disso para meu avô. E se meu avô estivesse em casa, eu não tomava banho depois do almoço. Porque era mais importante para mim que meu avô estivesse feliz comigo, que ele estivesse satisfeito, do que ter razão com o meu avô. Né? Então tem coisas da sabedoria, da convivência, nos ensinam que a harmonia é o mais importante. Se para vir na casa espírita você tem que brigar com o marido, é mais cristão ficar em casa e fazer harmonia com ele. Porque o espiritismo está em a natureza, a lei de Deus está na consciência. Então a paz que a gente tem em marido e mulher garante a saúde da criança, o interesse da criança por estudar. A criança feliz estuda espontaneamente. Criança feliz, ela tem inventividade. Né? Então, mais importante do que forçar, não quer dizer que vai ser sempre prazer, não. Eu apanhei muito para estudar e sou muito grato. Não digo que devo bater, não. Mas tem hora que você tem que forçar. Porque nem tudo é prazer. Né? Outra lição importante é que nada se faz da noite para o dia. Não existe assim, meu casamento estava maravilhoso, de repente acabou. Meu filho era maravilhoso, de repente se perturbou. É um processo que às vezes a gente não percebeu, que a gente estava desatento. Quando você está desatento, alguma coisa está acontecendo. Quando você deixa de cuidar, alguém está cuidando. Alguém está direcionando para o outro lado. Se você sai para trabalhar e deixa seu filho na rua, você não sabe o que ele está fazendo. Né? Então é interessante toda a ingenuidade, né? O perdão não exclui a vigilância. A ingenuidade tem os seus valores. Emmanuel fala assim, a criança tem patrimônio de ingenuidade belos que o sábio não alcança. Mas não é possível com essa ingenuidade alcançar a sabedoria necessária à vida que o sábio tem. Quando Rousseau responde à famosa pergunta, né? Uma universidade faz uma pergunta, as ciências e as artes foram boas ou ruins para os seres humanos? Rousseau, o grande educador que foi inspirado em Comênios, inspirou Pestalozzi, que depois fertilizou Allan Kardec. Né? Ele diz o seguinte, as ciências e as artes foram ruins. Mas ele não está afirmando que elas são ruins por elas mesmas. Ele está dizendo que a sociedade criou um simulacro de virtude, uma gentileza externa, e perdeu a sinceridade, e perdeu a verdade. Ela criou artifícios, ela criou astúcia. Ele nos convida então a voltarmos à civilização verdadeira, à civilização da verdade, e educarmos a criança com essa verdade. Então ensinar a falar a verdade, a sentir e respeitar, é tão importante quanto se ensinar equação matemática, fazer passar no Enem, aprender uma língua. Né? É essa educação que une os sentimentos e a intuição ao raciocínio que nos levará à construção da civilização do futuro, que prevenirá o suicídio de jovens, que construirá para nós uma sociedade sólida capaz de enfrentar a solidão, a velhice, a morte dos pais, a dificuldade econômica, sem cair, sem quebrar, sem murchar. Que Jesus nos abençoe.